Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Se quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Entre o técnico Fernando Diniz e o Alexandre Pato, lembrando que o Pato recentemente recusou uma proposta para sair da equipe paulista. Olá, amigos! O São Paulo treinou na manhã dessa segunda-feira. A imprensa não pôde acompanhar o trabalho tático comandado pelo técnico Fernando Diniz, mas a gente esteve dentro do CT naqueles primeiros minutos da atividade e a gente pôde observar uma longa conversa entre o treinador e o Alexandre Pato, um bate-papo de uns 5 minutos só entre os dois. Por que isso é importante? Porque o São Paulino ainda aguarda para saber como que o Pato vai ser utilizado ao longo dessa temporada. No ano passado, ele disputou 22 partidas com a camisa do São Paulo, fez apenas 5 gols e nas 6 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro não chegou nem a entrar em campo. Mas ele permanece no clube para a temporada de 2020. Recentemente recusou uma proposta de um time de Dubai, uma proposta de 12 milhões e meio de reais e teve o salário reajustado. Tem um dos maiores salários do elenco são paulino. A gente aguarda ainda para saber como que o Pato vai ser utilizado, mas o indício desses primeiros jogos treino do São Paulo, dessas primeiras atividades comandadas pelo Fernando Diniz nessa pré-temporada, é de que o Pato não vai ser titular. Ele não tem sido titular nessa pré-temporada. O ataque são paulino tem sido formado por Vitor Bueno, Elinho e Pablo. Vale a gente falar também de como está o meio-campo do São Paulo para esse começo de ano, porque é um meio-campo diferente, formado por Tietê, Daniel Alves e Hernanes. Não tem nem um primeiro volante de origem e nem um camisa 10 clássico armador. São jogadores que têm sim boa marcação, mas que também têm bom passe, aí dão mais dinamismo para esse meio-campo de São Paulo. É isso que o Fernando Diniz busca, esse meio-campo mais dinâmico e esse ataque mais veloz, como eu disse então, com o Vitor Bueno, o Elinho e o Pablo na equipe titular. São Paulo começa oficialmente a temporada nessa quarta-feira, estreia no Campeonato Paulista contra o Água Santa, jogo no Morumbi, às 9h30 da noite. Eu volto com vocês, um abraço. Abraço, Lívia, obrigado pelas informações. Então lembrando, quarta tem o Água Santa, como a Lívia falou, primeiro adversário no Paulistão de São Paulo e no final de semana, no domingo, em Araraquara, na Fonte Luminosa, enfrenta o Palmeiras, já tem clássico. Só para o torcedor São Paulino voltar um pouquinho no tempo, eu fui buscar o último título do São Paulo. Uma coisa, no boletim da Lívia, ela falava, posicionamento do Pato. 2020, a gente ainda está discutindo posicionamento do Pato. Eu acho que a gente vai discutir ainda se o Pato tem lugar na elite do futebol brasileiro, ainda jogando a maneira como ele, enfim, da maneira como ele tem tratado com a seriedade, o profissionalismo, a carreira dele, porque está faltando um pouco. O São Paulo campeão paulista pela última vez foi lá em 2005. Sabe quem era o atacante daquele São Paulo? Nosso parceiro Grafite. Era Grafite, Diego Tardelli, claro, Rogério Ceni, Lugano. Muito tempo atrás, o Júnior no meio. Enfim, esse era o São Paulo aí que ganhou o seu último estadual. Técnico? Era o Emerson Leão, técnico. Foi em 2005, é isso, Paulistão de 2005. Bom, agora temos um Fernando Diniz, um São Paulo tentando se renovar ano após ano. Começar pelo Pato, já que a Lívia falou do Pato. O Pato ainda tem lugar nesse time, todo mundo... A gente não precisa discutir da mesma maneira que é quase redundante discutir o posicionamento do Pato em 2020. Ninguém precisa discutir aqui a qualidade técnica do Pato. Joga muita bola, todo mundo sabe, mas não vem fazendo nada há muito tempo. Por quê? Que não engata? É a vontade mesmo que a gente fala tanto? Falta vontade? Será possível? Eu Pato acho que tem não é vontade. Eu acho que não é vontade, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ninguém, mais que o jogador, tem a vontade de dar resposta à expectativa que esperam dele, né? Ele não quer acordar com mais mobilidade. Hoje em dia ele depende muito do atacante, do centroavante. Se espera que ele seja centroavante, mas não é. O Pato não vai jogar dessa forma. Não jogou no São Paulo e não vai jogar assim. É um trabalhão aí pro Fernando Diniz. Um desafio muito grande ele organizar esse time e encontrar esse posicionamento para o Pato, que é esse jogador que vem de trás e tem a finalização. O Diniz até agora comandou o São Paulo no jogo contra a Caldense, uma vitória por 1-0. Depois uma derrota pro moleque travesso, o Juventus da Moca, lá da Javari, ganhou do São Paulo 1-0. Mas o que a gente reparou nesses dois jogos foi o time base que ele usou como titular, que são eles: Thiago Volpe, na esquerda o Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, na direita, perdão. O Tietê, Dani Alves e Hernanes no meio, como a Lívia citou, e na frente Vitor Bueno
Elinho e o Pablo, claro, até a volta do Antony, que aí não sei se o Elinho perde a vaga ou o Vitor Bueno. É um bom time. É um time bom no papel, né? E é um time experiente, 29 anos de idade. Tem vários jogadores mais velhos, como o Hernanes, o Daniel Alves, o Juan Fran. Essa experiência pode ser um ponto de equilíbrio a favor, pode pesar contra fisicamente. Qual a sua expectativa para o início de ano do São Paulo? O peso do trabalho do Diniz para esse time é muito grande, porque ele tem bons jogadores, a linha de defesa é uma linha de defesa muito boa, com Juan Fran, Reinaldo, Arboleda e Bruno Alves, uma boa dupla de zaga, que tem uma bola aérea muito boa, um posicionamento por baixo bom, um meio-campo mais leve, sem pegada, né, para jogar em casa, principalmente nesse começo de Paulista. Não faz sentido você encher o time, o meio-campo de volantão, de marcador. O Tietê tem um pouco mais essa mobilidade, essa disposição. Eu acho um bom time, é uma boa expectativa, e aí vai dizer muito sobre o trabalho do Diniz. Se ele vai conseguir nesse período, se ele conseguiu nesse período dar o padrão dele para o time do São Paulo, que eu não acredito que vai ser aquele padrão Diniz, de jogadores trocando de posição. Acho que vai ser um time até um pouco mais seguro fixo, dentro das suas realidades, exato, mais fixo. Mas vai dizer muito sobre o trabalho do Diniz, porque o time que ele tem na mão agora é um bom time. Esse é o momento da carreira do Diniz que, de fato, assim, a pressão chega num ponto pra ele, porque a gente tá há muñitos anos falando desse Diniz brilhante, um Diniz do imaginário, o cara que... Diniz diferente, Diferente, né? Que faz os times jogarem mais bonito, de forma mais ofensiva, mais vistosa, e de fato é isso que acontece. Mas os resultados não vêm, e nem vinham também, desde a época do Audax. Esse é o trabalho que tem que classificar o Diniz como um grande treinador, expoente do futebol brasileiro dessa nova geração, ou que talvez caia uma máscara e fala, pô, talvez não funciona, porque são muitos trabalhos consecutivos e agora um com um elenco forte de qualidade, ou também é uma cobrança muito grande que eu estou impondo aqui sobre o trabalho do Diniz. Eu apoio essa pergunta no trabalho no Fluminense mesmo, e nas últimas expectativas não cumpridas com ele. Eu acho que o trabalho do Fluminense foi um trabalho que você, individualmente, para alguns atletas, foi muito bom. A gente pode citar aí um caminhão de atletas que saíram transformados da mão do Fernando Diniz. Caio Henrique, Alan, o próprio Everaldo, que teve uma passagem com ele também. São jogadores que se transformaram na mão dele. O Nino, que está com a seleção pré-olímpica. Também. O trabalho do Audax foi um trabalho que demorou 4 anos para ele conseguir chegar na final de campeonato estadual, entre indas e vindas, né, com mudanças e forma de jogar. O Atlético Paranaense foi um time que ele ajudou mais a encorajar o time do que mudar a forma do time jogar propriamente, embora ainda tenha um pouco da questão do toque de bola, da saída de bola ali pé a pé. Agora, no São Paulo, é aí que tá. O São Paulo vai exigir, e eu não tô falando qual clube é mais importante ou não, é pelo elenco que ele tem nas mãos hoje. Ele tem um elenco muito bom, um time muito bom e uma cobrança para que o resultado aconteça. Se a gente comparar o Fernando Diniz com o Sampaoli, no primeiro trabalho do Sampaoli ele foi vice-campeão brasileiro, com o time do Santos jogando muito bem, com um time que talvez a gente... É que o Flamengo foi muito acima da expectativa, mas com o time jogando muito bem. O Diniz ainda não conseguiu esse trabalho. E eu acho que é esse o parâmetro que a gente tem que fazer. Não o de título, o de ser campeão. Claro que isso é o mais importante. Mas se você for fazer o parâmetro aí com os últimos técnicos, o trabalho do Sampaoli, que é um técnico que chegou depois, conseguiu um resultado melhor do que o do Fernando. Pra gente arredondar São Paulo, você acha que essa pressão, essa responsabilidade imposta sobre o trabalho do Diniz nessa temporada também cai nos ombros do Raí, do Lugano, da direção do São Paulo, que precisa dar uma resposta em números? É uma diretoria que errou bastante, né? Principalmente o presidente Leco, assim. Acho que isso respinga, claro, nos caras que a gente tem mais acesso, que é Raí, Lugano, etc. Só que o São Paulo foi buscar, o São Paulo foi pro mercado. Talvez tenha errado na avaliação das contratações, nos gastos. A gente pode, sei lá, falar um pouco do Pablo, que aconteceu, a forma como gastou para contratar o Pablo. Teve a lesão, Mas né? teve a lesão, buscou o Daniel Alves, buscou o Juan Fran, trouxe o Hernanes. Eu acho que ele foi buscar, foi entender o mercado, São Paulo, assim, trouxe as peças que poderiam formar um bom time. Acho que agora diz mais sobre o trabalho do Diniz mesmo. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.